Ah, porque não eu que estou dando aula, daí eu fico ligada, né? Verdade. Tá bom. Pronto. Tá gravando. Então, boa noite, pessoal. Ai, não posso esquecer que eu tenho que aceitar as pessoas. Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui, senão eu esqueço. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre fazer a vontade de Deus. Eu achei que esse tema, ele casa muito bem com a aula que a Cris deu nessas últimas semanas sobre a prece. Quando a gente consegue entender o que é essa vontade de Deus, né, e poder praticar isso no nosso dia a dia, ou tomar cada dia um pouco mais de consciência dessa vontade, é o que desperta o nosso coração e faz com que a gente esteja mais conectado ao nosso ser, à espiritualidade e a Deus. Então, esse é o intuito da conversa de hoje. É bem uma conversa mesmo, que vocês quiserem complementar, participar, apontar as dúvidas de que vocês tiverem. Eu confesso que esse tema, quando eu li pela primeira vez, quando eu recebi esse tema para estudar, eu fiquei assim bem em dúvida, né? Tinha muitas dúvidas, né, quanto a essa vontade de Deus e como praticar isso, como fazer isso como uma boa controladora. Eu queria saber qual que era a vontade de Deus para eu poder fazer. Então, eu queria usar o meu método para fazer a vontade de Deus. E tudo ficava muito duvidoso, né? Que aí a gente quer raciocinar muito, quer entender muito com a mente e não é dessa forma que as coisas funcionam. Então, se eu puder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu também consegui aprender com esse tema e venho aprendendo, né? É uma longa caminhada. Acho que já vai valer a nossa conversa de hoje. E fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas, não tem problema, não. Se não conseguir levantar a mão, pode me interromper, porque eu sempre falo que eu começo a falar e acabo esquecendo, então pode interromper que não tem problema nenhum. Deixa eu passar aqui. Então, a gente já começa com essas reflexões. Qual é a vontade de Deus? Como realizar essa vontade? Quais mudanças implicam? São atos exteriores? Então, acho que essas são as primeiras dúvidas, eram as primeiras dúvidas que passavam na minha cabeça quando eu me deparei, né, com esse contato desse tema e pensava assim, tá, então o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que mudar? Né, quais são as coisas que eu tenho que fazer? A gente sempre já quer caminhar lá para o fim, né, para o ponto final, já quer se transformar, não quer vivenciar o processo ou aprender durante a caminhada, a gente já quer pular para o ponto que a gente está perfeito. E essas, então, eram as dúvidas que passavam na minha cabeça, né, que são, quais são esses atos, né? O que é essa vontade? Opa. E aí aqui esse lembrete, né? Diante dessas dúvidas tão materiais e tão controladoras, né, da nossa mente mecânica, a gente lembrar que somos seres espirituais vivendo uma experiência passageira, que é a vida humana, que o seu verdadeiro objetivo é o espiritual. Então, para a gente nunca esquecer realmente do nosso propósito de estarmos aqui. A gente já reforça isso em todas as aulas, conversa bastante, mas é porque a gente tem muita facilidade de esquecer isso e de se voltar, né, para as nossas coisas materiais, para as nossas preocupações, para os nossos problemas e, e deixar isso de lado. Então, que a gente possa sempre ter isso em mente, sempre ter isso no nosso coração, nunca se esquecer dos verdadeiros compromissos que a gente assumiu por estar aqui, que é um privilégio essa encarnação. Estar aqui com as pessoas que a gente está, com os problemas que a gente tem,
com as felicidades, com tudo que nos rodeia, é tudo na melhor forma que poderia ser. Então, que a gente saiba também ser grato por tudo que temos, independente se a gente acha que esteja vivendo um processo ruim ou bom, né? Eu acho que o julgamento não cabe, como não cabe nem em uma situação sobre a nossa encarnação, a gente só pode agradecer de poder estar aqui e vivenciar, ter mais essa oportunidade de aprender, de estar aqui e poder aprender um pouquinho mais. Então, sobre alcançar essas fontes da vida, que é Deus. O universo, ele é um movimento contínuo, que ele não se desenvolve ao acaso, mas segundo as leis de Deus. Deixa eu trocar aqui de novo. Segundo as leis de Deus, que representam seus pensamentos e as suas vontades. É um princípio orgânico que rege o universo, é uma mente diretriz. O livre-arbítrio, ele é limitado, dado pelas necessidades da nossa experiência. O homem vive para aprender, construir-se espiritualmente e adquirir experiências. Então, para a gente, já de início, ter esse lembrete de que nosso universo, ele é esse movimento contínuo. Então, ele é um movimento, ele não é estagnado, não é parado, está sempre em vibração, em movimento. E o que rege, né, esse nosso universo? São as leis de Deus. São elas que coordenam todos os movimentos, todas as infinitas possibilidades que a gente tem na nossa vida. E por isso, nós como partes, né, como centelha divina desse universo e partes divinas de Deus, então somos esses eu sous divididos, né, mas que fazemos parte desse todo, somos esse todo, mas nesse momento como uma parte, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele é limitado. E por que ele é limitado? Porque a gente já conversou e já sabe que a gente tem as nossas encarnações anteriores que representam um certo determinismo nas nossas ações. Então, não estamos completamente livres. Temos situações na nossa conta, né? A gente já tem uma mochilinha de bagagem de outras encarnações que acabam ou abrindo o nosso ângulo de possibilidades para aquele campo, dependendo do nosso comportamento, ou restringindo. Isso em todos os aspectos da nossa vida, seja financeiro, amoroso, enfim, todas essas situações que a gente convive no nosso dia a dia e que a gente tem a oportunidade de escolher, a gente está atrelado a esse determinismo. Então, saber que estamos aqui, temos a possibilidade de fazer novas escolhas, e isso é o mais maravilhoso, que Deus nos permite a cada encarnação, a cada momento, a cada segundo da nossa vida, fazer novas escolhas, e é por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Mas é lógico que não podemos esquecer, então, dessas ações que estão não como um destino determinado de que a coisa vai acontecer dessa forma. Não, porque a gente vai se movimentar e vai atraindo situações. Mas a gente tem essa vibração e esse passado conosco que vai nos trazer e vai nos atrair para essas situações que a gente precisa se reconciliar, se refazer e aprender. Então, por isso que esse construir-se espiritualmente é tão importante e é o mais importante da nossa vida. Nossa vida como vida, não só essa aqui material, mas a nossa vida eterna. Porque se a gente souber aproveitar, se a gente soubesse, né, aproveitar todas as situações que nos aparecem, independente de serem situações que a gente tem com outras pessoas, mas as situações que a gente tem conosco mesmos, com os nossos pensamentos, se a gente soubesse aproveitar para vivenciar o aprendizado que tem por trás de cada coisa que vem na nossa tela mental, que quer nos mostrar algo que
talvez a gente não teve a oportunidade ainda de perceber dessa forma, a gente já poderia estar se reconciliando e se refazendo em processos que a gente já está há muito tempo trilhando na mesma jornada, por dar força a esses condicionamentos e não questioná-los ou, enfim, não querer compreendê-los. Então a gente reforça comportamentos um pouco pela preguiça, pela ignorância, por diversos fatores e acaba deixando a oportunidade de aprender, né? De se refazer, de expandir também espiritualmente. A gente acaba se contraindo. Helena, tu quer falar? Sim, mas pode concluir. Tá. A gente acaba se contraindo, né? Cada vez mais naquele ponto, limitando a nossa visão sobre as situações, sobre nós, sobre os nossos sentimentos, sobre os problemas da vida. Então, a gente encara tudo com muita dificuldade, como algo sem saída, por essas escolhas de que a gente... Então, a gente pretendendo ser livre, a gente acaba se aprisionando mais, com esses nossos movimentos equivocados. Pode falar, Helena. Então, sobre isso, Claudine, uma sugestão que eu faço para todo o grupo, que para mim, pelo menos, tem sido muito, tem feito bastante diferença, em relação ao estudo dos sonhos, sabe? Porque o sonho, como diz o Dr. Maurício Crispim, mas e assim, eu gosto quando ele diz que a gente tem que falar do que a gente experimenta, né? A gente experiencia, né? Os sonhos, segundo ele, é uma forma que Deus tem de se comunicar com a gente, sabe? Uma forma de nos mostrar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser visto, se estamos no caminho certo ou se não. Depois que eu comecei a estudar os sonhos, assim, eu consigo já associar, nossa, estou engatinhando ainda, porque né, é um estudo bastante complexo, mas a gente consegue ter uma percepção maior do nosso dia a dia, das coisas que a gente supõe ser banais, quando na verdade não são, sabe? E, assim, uma sugestão, estudem os sonhos e comecem a prestar atenção nos sonhos, porque eles têm um significado muito grande. É uma mensagem muito especial, eu acho que Deus nos dá, sabe? Um caminho, assim, para a gente se comunicar. E nesse sentido, assim, né, de fazer a vontade dele mesmo, porque ele está aí para te dizer, então, interpreta, analisa, procura fazer a vontade, né, bem dentro do que tu falou. Para mim tem sido ótimo e gostaria de sugerir para as pessoas também, tá bom? Obrigada, Helena. Oi, Claudine. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, Cris. Aproveita. Não, essa questão do sonho que a Helena estava falando, realmente é um assunto muito complexo, mas uma coisa que a gente precisa compreender é que o sonho, a gente sempre pensa assim, eu sonhei com fulano, sonhei com ciclano e tal. Essas pessoas que aparecem no sonho da gente, na maioria das vezes, são as nossas personalidades, né? Então, quando eu sonho com a minha mãe, por exemplo, eu sonhei com a minha vizinha, é a minha outra face. Eu sonhei com fulano, com ciclano, né? Então, a gente, como todo o resto da nossa vida, a gente tenta projetar o sonho sempre para fora, né? Sonhei com alguém, vai acontecer alguma coisa, aquelas coisas todas que todo mundo faz, né? Mas, na verdade, é sempre eu comigo, inclusive no sonho. E é um recado do subconsciente. E é um estudo muito interessante. Eu até posso colocar a primeira aula ali do professor Maurício depois no grupo. Quem quiser ir assistindo, é realmente muito bacana. E aí é só ir puxando pelo YouTube as próximas. Né? É isso. Aproveitando esse assunto dos sonhos, que realmente são informações muito valiosas que a gente tem, assim como todas as outras, a todo momento que a gente tem na nossa vida, mas o sonho é muito interessante. Eu até li um livro do Jung, O Homem e seus Símbolos, também para quem está nesse estudo, se interessar, né, por esse estudo dos sonhos. É um livro que vale a pena ler, ele é bem denso, assim, é um livro longo. Eu demorei alguns meses para finalizar, mas foi uma leitura muito boa. E ele traz assim vários aspectos
bem relacionado a essa questão das nossas personalidades, como elas aparecem. Ele é um livro com vários autores que trabalham, né, nesses estudos que ele elaborou. Também tem partes de estudos deles, mas também tem de outros terapeutas que trabalharam nesse viés dos estudos dele, e eles trazem casos específicos, assim, e como são essas interpretações. E é muito interessante, vale a pena, a gente começa a refletir e ver o quanto esse, isso que a gente chama de inconsciente, que às vezes a gente não dá muita bola, ele é totalmente um consciente, e mensagens que a gente, sabendo fazer a leitura, né, correta, não ali jogar no Google, né, pesquisar, sonhei com cobra. Não, mas são reflexões assim mais profundas sobre os sonhos. Elas são muito valiosas, né? São informações muito valiosas para a nossa vida, para a gente se conhecer, e, e acho que vale a pena. Essas aulas do Crispim eu não cheguei a assistir, mas com certeza são incríveis, maravilhosas, como todas as aulas dele. Eu pretendo seguir. Acho que eu assisti uma aula do curso dos sonhos. Eu quero retomar, estudar, porque é algo que a gente precisa mesmo, assim, se estiver disposto a se conhecer e querer entender um pouco mais, as informações que a gente tem nos nossos sonhos são muito valiosas. Como é que é o nome do livro, Claudine? É O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. Eu Será posso que tem em mandar para... PDF? Não. Eu não sei. Eu li o meu no Kindle. Não foi Sim. muito caro, mas eu posso mandar para vocês ali no grupo a capa do livro. Tá certo, obrigada. Então vamos continuar. Aqui eu trouxe uma série de palavras que a gente vai discutindo assim alguns conceitos, né, nesse sentido da vontade de Deus, como perceber então essas situações que aparecem na nossa vida, ou esses conceitos que estão tão junto a nós no nosso dia a dia, por uma outra forma, né, por um outro olhar. E o primeiro deles é a dor. Então, a dor é um instrumento para nos corrigir e iluminar para o bem. É tão... talvez agora, já nesse andar da carruagem, já de várias aulas, já nos... E o pessoal também que já está há bastante tempo, né, estudando, e a gente tendo contato, né, com essas informações, já não tem uma estranheza de tentar ver a dor por esse lado, porque pelo menos quando a gente chega, né, ou procura se aproximar desses estudos, quando a gente vai se conhecendo, a gente tem uma visão muito negativa da dor, ainda muito equivocada. E mesmo ainda quando a gente passa por processos que nos doem, que são dolorosos, a gente tem dificuldade de enxergar o que tem por trás, né, daquela situação, como aquilo é positivo e benéfico para mim. Por toda essa carapaça, assim, de negatividade que a gente tem, por todo esse medo, né, que a gente vem adquirindo. Então, estamos muito acostumados e pela nossa busca incessante por sentir prazer e estar bem, a gente tem dificuldade de lidar com processos que são dolorosos porque são a realidade. Então, por a gente ficar sempre nessas ilusões, nessas falsas felicidades, nos prazeres momentâneos. Deixa eu só colocar meu computador carregar assim, fica sem bateria. Por a gente estar muito acostumado, olha, é muito engraçado isso, mas por a gente estar muito acostumado a viver na ilusão, quando a gente é puxado, né? Quando puxam no nosso pezinho ali para a gente, opa, terra chamando, para a gente viver a verdade, viver a vida mesmo, que muitas vezes é através desses processos que a gente chama de dor, ou doença, ou dificuldade, problema, a gente não gosta.
a gente se revolta, mas é a única forma possível nesse atual momento que a gente vive da nossa encarnação, que funcionaria para seres tão ignorantes, né? A gente pode dizer assim, e tão como uma palavra que eu posso usar assim, a gente é muito apaixonado pela ilusão que a gente vive. Então, só esses momentos assim que nos tiram do eixo, que nos sacodem assim de verdade, que fazem com que a gente possa retomar um pouco dessa consciência do que realmente é a vida, do que é estar aqui, ou o que a gente está fazendo com as nossas escolhas, com as pessoas próximas a nós. E é por isso que a dor ela é esse instrumento. Ela é esse instrumento para nos corrigir, para nos iluminar, para apontar um alerta nos nossos caminhos, para nos reorientar, para dizer, olha, esse caminho que você está seguindo, ele não é o melhor. Isso que tu está atraindo são resultados das tuas escolhas anteriores. Você tem certeza que você quer seguir nesse caminho? Você quer seguir atraindo essas situações? Você quer seguir emanando essa energia? E a gente tem a oportunidade de se refazer, de usar essa dor para aprender, já que a gente não foi capaz, né, de aprender com as situações que foram vindo aos poucos para nós, né, os aprendizados, ela foi somatizando até esse processo grande que a gente consegue perceber e sentir, né, na pele, muitas vezes, às vezes até numa dor física, todo essa contração que a gente teve, né, todo esse adiamento de resolver a situação que poderia ter sido muito simples lá no início, mas a gente deixou, e aí virou algo para que nesse momento a gente consiga perceber e se refazer nesse processo. Pode falar, Helena. Então, eu gostaria de colocar que, assim, né, para mim, por todas as experiências que a gente tem vivido, que a dor, hoje eu olho a dor como uma forma a forma que Deus usa para nos mostrar que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos dele, entende? Porque tem momentos na vida, como a gente passou há pouco, assim, que tu não tens outra coisa a fazer a não ser te entregar nas mãos de Deus, confiar, sabe? Porque tu não tem força para seguir sozinho, não tem? Então, assim, ó, eu vejo a dor hoje como uma coisa assim, até, meu Deus, ridículo que eu vou falar, mas não posso chamar de uma dor maravilhosa, porque foi muito sofrido, mas, assim, ver o quanto essa dor nos aproximou de Deus, o quanto, para mim mesmo, né? Toda a soberba que sempre tive de me achar assim, que dava conta de tudo, foi uma surra de baixa, sabe? Baixa a tua cabeça aí, porque, né? Não pode nada sem mim, mais ou menos isso, sabe? E isso fez bem, claro, se aproximar de Deus é tudo de bom, né? Mas eu hoje vejo a dor assim, também, né? Além do que tu colocou. Sim, e isso que a Helena colocou é muito verdade, porque a gente tem essa ilusão de que somos deuses na nossa vida, né? Além de a gente querer ser Deus na nossa vida, a gente quer ser Deus na vida dos outros. E a gente acha que tem o controle, que a gente domina as situações. E aí, nesses momentos que a gente se vê perdido, e não se vê com outra escolha a não ser confiar e se entregar, né, nesse movimento de Deus, é o momento que a gente se sente mais perdido, mas é o momento que a gente está mais amparado por essas forças espirituais e por esse eu sou ali pulsante, né, que está dentro de nós, por Deus que está dentro de nós. Quando que a gente vê e pode ter a oportunidade de ver o quão maravilhoso é essa força, o quanto a gente pode usar ela a todo momento, não precisa chegar a esse ponto, né? Infelizmente, a gente tem necessidade de experimentar essas sensações que são muito, esses processos que são muito mais dolorosos para poder
ter essa percepção, para poder ver por essa perspectiva que a Helena comentou, né, que hoje para ela faz total diferença e que ela tem a oportunidade de ver a vida por essa outra forma. E que bom que ela se usou dessa experiência como esse aprendizado tão rico para a vida dela, né? Eu tenho certeza que esse processo vivenciado, essa experiência, por mais dolorosa que foi, tanto para ela quanto para a família, da forma como foi levada, né, que a gente vê que ela traz nas aulas, foi muito rica, né? Foi uma experiência que com certeza poupou eles de muitos outros processos que talvez eles teriam que vivenciar, e até a situação talvez foi mais breve, né? Lógico, dolorida e sofrida, mas mais breve por conta dessa consciência, né, que se teve, e por se entregar, por confiar, e por ver que nós não controlamos, não dominamos nada, não somos, né, não, a gente está realmente envolvido nesse universo, né, por essas leis, e se a gente não coordenar a nossa vida, não alinhar a nossa vida a isso, se a gente continuar insistindo em se colocar contra, em se revoltar, em querer agir da nossa forma, achar que só o nosso jeito é o certo, ficar batendo de frente ali, a gente só vai continuar adquirindo os sofrimentos, as dores, os problemas. Então, quando você deixa tudo isso de lado, deixa todas essas barreiras e flui com a vida, você entra nesse movimento, que foi o primeiro slide que a gente começou ali, falando desse movimento que é o nosso universo. Quando a gente flui com ele, então, não é que as dificuldades não vão mais existir, não é que não vão mais ter problemas, mas a gente sabe lidar com eles de uma forma diferente. Não se torna tão penoso, não se torna tão doloroso, né? A gente consegue ver além disso, além daquela situação do momento. E agora, continuando aqui nas palavras, nos conceitos, ele traz, então, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, subvertemos como poder absoluto a necessidade de controlar, a liberdade enquadrada nas relações da lei, erro, abuso, dor. Ao invés de arbítrio, arbítrio do todo é apenas arbítrio do próprio destino. Então, isso é o que a gente conversou ali no começo, né? De que a gente tem essa consciência dos nossos determinismos, de que temos sim as nossas livres escolhas, mas a gente tem as ações e reações, a gente tem as leis de Deus que comandam as nossas atitudes, então que a gente saiba que sim, somos livres para escolher, para fazer o que bem entendemos, mas da mesma forma que somos livres para lançar esses movimentos, que a gente esteja consciente que também vamos estar suscetível ao retorno dessas jornadas, desses movimentos, que elas vão voltar até nós. Se plantarmos o bem, se a gente for caridoso, generoso, se a gente fluir, né, com a vida, não se revoltar, não criar essas resistências, a gente vai colher os frutos disso. Mas quanto mais revolta, raiva e todos esses condicionamentos que a gente tem, quanto mais a gente colocar isso para a vida, quanto mais a gente se movimentar dessa forma nas nossas escolhas, né, nesse nosso livre-arbítrio, a gente vai estar atraindo isso. Então, não tem como ser diferente, né? O que a gente plantar, a gente vai colher. As nossas escolhas de hoje vão determinar o nosso futuro, as nossas futuras reencarnações. A vida não a compreendemos, e por isso o ciclo de cometer erros e sofrer as suas reações. Estamos na construção intensiva da dor. É natural que a mesma pareça como dominante. Agimos preocupado com as coisas do mundo, com as leis dos homens. Então, por isso que é tão difícil a gente perceber a vida além da dor.
porque a gente está tão envolvido nesses nossos ciclos viciosos, né? Nessas formas tão condicionadas de agir e tão envolvido nesses nossos problemas, né? Tão fechado nas nossas perspectivas de encarar a vida e as situações, que parece que o nosso mundo é dominado por dor e sofrimento. Só que a gente esquece que esse nosso mundo também é um mundo de provas e expiações, e que essas dores e esses sofrimentos nada mais são do que ferramentas e sim aquele instrumento para nos corrigir e nos iluminar para o bem. Que se não for dessa forma para a nossa condição, a gente não teria o aprendizado. Se tudo nos fosse favorável, se tudo fosse como a gente quer, como a gente imagina, a gente continuaria contraído nos mesmos aspectos que a gente já vem há muitos milênios. Então, a gente precisa que, que a gente tenha esses choques de realidade que a gente chama, para que a gente possa se voltar para a verdade, para a vida, para que a gente possa se dar conta de que essas ilusões que a gente projeta na nossa cabeça, de que a gente vivencia, muitas vezes se vislumbra, né, nesse mundo material, que elas são essa experiência que a gente está vivendo, elas não são parte do nosso eterno, né? Elas não são o nosso propósito, elas não são o nosso fim, elas são meios para que a gente possa, cada dia, cada vez mais, ter consciência de quem realmente somos. E por isso esse despertar e esse olhar para a vida de uma forma diferente, para as dores e para os nossos sofrimentos de uma forma diferente. Deus, é Ele quem tudo guia, não o homem. Como poderíamos guiar em um mundo em que procedemos tão mal, tão pouco podemos e de que nada sabemos? Então, como, né, a gente quer ser senhor do nosso, a gente quer controlar as situações e quer que as coisas aconteçam como a gente quer ou como a gente acha que é melhor, se a gente, bem da verdade, a gente nem sabe o que a gente está fazendo. A gente está fazendo aquilo que a gente já é acostumado, que a gente já conhece, que a gente acha que nos causa felicidade ou prazeres, enfim. Então, como a gente, como o universo seria regido por essas forças que são tão findadas, que elas têm um fim tão visível assim. É lógico que para a gente, quando estamos envolvidos no processo, a gente não consegue ter essa visão. Mas para Deus e para o universo, não tem como essas forças elas dominarem, né? Por isso que a gente está regido por esse centro divino e por essa força de amor que nos envolve e nos domina, e nunca estamos sozinhos, né? Estamos sempre amparados, por mais que a gente se sinta isolado e se sinta nessa nossa arrogância, né? Separados, né, do todo e dos outros, não estamos. A gente está envolvido e por isso que a cada momento que a gente abrir o nosso coração com sinceridade e pedir esse auxílio de Deus e pedir que seja feita a sua vontade com o coração e com todo o nosso amor, essas energias vão nos envolver naquele momento. Então, não é algo distante de nós, é algo que a gente pode acessar e vivenciar assim que a gente conseguir, com humildade, abrir o nosso coração e ir se desprendendo aos poucos desse nosso ego e dessa nossa maneira tão rude assim de resolver as coisas e resolver a vida, achando que só o nosso jeito que funciona ou que só a nossa forma de agir é que vai resolver as coisas. O homem, ele é relativo, imperfeito, duvidoso, inconsciente na desordem. A lei é eterna, perfeita, inabalável, disciplina sábia na ordem. Acima da vontade do homem, aquela que tudo regula,
feita de bem, de liberdade, de amor, representando a perfeição. O mal, quando este triunfa, a dor nos fere, para que possamos compreender a causa primeira de tudo que nos aflige. A dor é lição para o novo. É o caminho de amor e alegria. Então, que aos poucos, né, a gente possa ir tendo essa consciência da nossa postura diante da vida, diante da lei, de como ainda, como seres imperfeitos que somos, a gente esteja disposto a aprender, né, com essas leis que estão totalmente visíveis na nossa vida e nas situações que nos acontecem, através desse mal que a gente chama de dor. Porque quando todas essas situações elas aparecem na nossa vida e são evidenciadas de certa forma pelo sofrimento ou por essas situações que a gente não gosta ou que a gente não idealizou, não sonhou, né, no nosso mundo controlado, elas são esse convite necessário que a gente tem para nos reconciliar com a vida e para que a gente possa se direcionar para esse novo de amor e de alegria. Porque quando a gente vivencia um processo nos resignando com a vida, né, vivendo e nos reconciliando com essas situações, a gente vence aquela etapa, a gente não precisa vivenciar ela de novo. Então, quando você finaliza aquele ciclo, aquele processo, você parte para as outras situações que a gente precisa se acertar, se reconciliar. Mas todas as vezes que eu escolho não me resignar com a vida, mas sim me revoltar e achar ruim, enfim, me colocar contra, né, colocar essa resistência, eu estou só somatizando um processo que em determinado momento eu já não vou mais ter escolhas. Eu vou ser obrigada a lidar. E toda essa energia que eu contraí, desde em todas essas escolhas que eu fiz por não querer lidar, elas vão estar somatizadas naquele ponto. E aí, por isso que a dor e o sofrimento se tornam, às vezes, tão grandes, assim, e doloridos, porque foram energias concentradas ao longo de todo esse processo. E aí a gente não tem mais para onde correr, o nosso determinismo está fechado, a gente tem que lidar com a situação. E aí vem a nossa escolha de se reconectar com Deus e entender o propósito daquilo na nossa vida. Com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento que a gente está vivenciando, mas aí sim a gente consegue ver por esse viés dos olhos de que a vida tem para nós que é muito mais de bem, que é só bem e amor, do que esses olhos negativos de dor e sofrimento que a gente tem. Resistência. Ao invés dela, devemos compreender e aceitar. Não vivemos em um caos, mas sim sobre a guia de Deus. E Ele não nos faz sofrer por egoísmo. É o nosso ego e a necessidade de dominar que nos faz acreditar nesta ilusão, encarando o problema como dor e sofrimento. Então, mais uma vez, para reforçar, né, que essa nossa visão totalmente equivocada do nosso ego, que busca pelo prazer e pelo reconhecimento, quando ele é colocado para lidar com a realidade, com a vida, com a verdade, com coisas que machucam, que nos colocam no lugar que devemos estar, a gente acha ruim, se revolta e culpa Deus, né? Culpa as situações, porque tudo acontece comigo, porque eu sou um coitado. Então aí a gente vai arrumando aí as desculpas, as situações para tentar justificar as escolhas que nós mesmos fizemos equivocadamente.
sendo que aquele processo que a gente está vivendo, por mais doloroso, por mais sofrido que seja, é o melhor que pode nos acontecer. Porque é nesse momento que a gente pode liberar um pouco dessa energia tão concentrada, tão aprisionada que a gente vem colocando no mesmo ponto. E nós mesmos construímos isso, então, né, não tem por que culpar a Deus ou culpar a um irmão, sendo que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e por aquilo que a gente cria na nossa vida. Pode falar, Cris. Na verdade, assim, eu queria fazer uma reflexão sobre aquela frase ali que está em negrito, né? Que é a dor é lição para o novo caminho, né? De amor e alegria. E como que a gente se posiciona em relação a esse novo caminho? Porque a vida, com toda a dor que ela nos oferece, ela está nos impulsionando para esse novo caminho. Por mais que a gente resista, né? Que é essa palavra que a Claudine estava falando agora. Mas a reflexão que eu venho provocar, vamos dizer assim, é como eu me posiciono, como que eu vejo esse novo caminho. Ele é uma utopia, né? Eu vejo como uma coisa que não é realizável, ou eu vejo como alguma coisa possível, né? Porque esse novo caminho que ele fala ali é o evangelho do Cristo, né? Não tem como chegar nesse novo caminho se não for pelo evangelho. Então, aí a gente volta à fala sobre a vivência do evangelho, né? Como que eu estou me posicionando frente a isso diariamente? Existe uma distância muito grande entre esse momento aqui que a gente está ouvindo todos esses ensinamentos e a minha prática. Como que eu tenho vivenciado os meus dias em relação a esse novo caminho? Porque é importante que a gente faça essa reflexão. Se existe uma distância muito grande entre esses dois pontos, né? Ou se eu já estou vivenciando esse caminho novo, porque a gente não vai chegar num caminho de alegria amanhã, a gente sabe disso, que a evolução ela é uma construção. Mas eu preciso estar consciente de que se isso é uma verdade para mim, né? Se eu estou trabalhando com todas as minhas forças, com toda a minha vontade, com todas as minhas potências para que realmente eu me coloque nesse movimento, ou se eu ainda estou completamente na resistência, né? Achando que isso tudo só faz parte de um pensamento, de uma coisa que não é real. É isso, Clô. Obrigada. Obrigada, Cris. E essa tua fala é muito importante, porque às vezes a gente a gente, como tem um pouco de pressa, né? E um pouco não, bastante. E ansiedade para viver as situações, então, em determinado momento a gente, se você não tiver essa verdadeira consciência do que é esse novo caminho, né? Voltado pelo Evangelho e pelas leis de Deus, né? Se você não tem bem essa consciência do que é esse novo caminho, é muito fácil que a gente se perca por essas ilusões que o nosso ego traz ou que a nossa mente traz de que estamos trilhando um novo caminho, mas na verdade a gente está só fazendo as velhas coisas de uma outra forma. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência para que também a gente não se iluda ainda mais num processo que a gente já sabe que é conformado de muitas ilusões. Então, que a gente possa ter isso bem claro na nossa mente. A gente sabe que o processo ele é uma longa jornada e vão ter esses altos e baixos e vão ter coisas que a gente acha que compreendeu e depois vai se dar conta que, nossa, estou aqui fazendo a mesma coisa. Mas é isso que importa. Importa essa nossa disposição, vontade, constância de estar sempre disposto a aprender e enxergar as coisas, né? Não se dá por, aprendi isso e deu, acabou, próxima fase. Não, é estar disposto a todos os dias ver a vida
e nos ver em verdade, né, em realidade, como estamos agindo e não reforçar as nossas ilusões. Pode falar, Cris. Você queria... Não, não, eu não quero falar a mãozinha que está ali que eu queria tirar. Ah, tá. Ah, então tá. E é isso, assim, para que a gente tenha claro bem claro, né, esses processos que a gente vive. E aqui uma mensagem para a gente lembrar sempre que nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente vai receber da vida situações que nos deixam chateados, ou enfim, são situações que a gente não espera, ou que a gente não gostaria, não queria, mas são as melhores situações que poderiam acontecer, são as situações que a gente precisa, são os aprendizados na hora certa, no momento certo. Então, assim como as situações chegam e saem da nossa vida, as pessoas chegam e saem da nossa vida, e tudo isso é para que a gente possa ter esse aprendizado, essa consciência, para além do que nos acontece, mas o que aquilo quer nos deixar no nosso coração como esse aprendizado espiritual, e para que a gente também possa exercitar a cada momento esses desapegos, né? Esse soltar essas soltar esses controles e essas necessidades que a gente tem de se apegar às situações, às coisas, a nós mesmos, né? A gente tem sempre muito focado nessas sensações de segurança, então que a gente saiba aproveitar essas impermanências da vida, essas situações que nos tiram da nossa zona de conforto, para poder ver o que essa vontade de Deus nos pede naquele momento, né? Qual é o plano de Deus para nós naquele momento, para que a gente não coloque mais revolta, mais raiva, mais tudo isso de ruim que a gente já vem colocando, mas que a gente possa abrir o nosso coração para essas situações, nessas situações de dificuldade que a gente vivencia. A lei de Deus é a única e verdadeira via da felicidade. As máscaras e a ignorância nos impedem de ver o todo e nos deixam presos aos fragmentos. A felicidade não só é possível, como fomos feitos para ela. No entanto, o ego nos distrai e nos faz ai, tá difícil. Procurá-la nos lugares errados. A fusão da nossa vontade com a vontade dele é o máximo grau de perfeição. A ordem divina, as leis de Deus, a sua vontade. Então, antes de eu comentar sobre esse slide, eu vou já deixar a Helena falar. Pode falar, Helena. Olha, me bateu uma pergunta, uma dúvida tão tola, que eu até acho que sei a resposta, mas vou fazer igual. E, assim, de repente, me veio a seguinte dúvida. Supondo que nesta vida, nesta encarnação, eu siga as leis de Deus, eu, sabe, quase que na perfeição, mesmo sabendo que se chegar nesse ponto eu já não estou mais na Terra, mas tudo bem. Vamos supor que isso aconteça. Mas mesmo assim, eu vou ter que viver os sofrimentos todos do que eu lancei em vidas passadas, correto? Sim, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? De que por mais consciência que a gente tome da vida e que a gente resolva encarar, né, a vida com uma maior, assim, com o máximo que a gente possa ter de confluência, né, com essa ordem divina, com as leis de Deus, a gente tem os nossos débitos, a gente tem a nossa bagagem, a gente tem tudo que a gente já lançou. E se nessa encarnação nos foi permitido tomar consciência de tudo isso, e em vários aspectos a gente conseguiu se refazer, né, nessas situações e ter uma compreensão mais elevada,
os problemas eles vão continuar existindo, as situações vão continuar existindo. O que muda é a nossa forma de encarar. Talvez a gente não veja mais eles como um problema. A gente já esteja tão elevado espiritualmente, consciente, que a gente já encara como uma felicidade. A gente se reconcilia de tal forma, aquilo é tão verdadeiro para nós que cai assim cai essa visão de problema, de negativo. É isso eu estou supondo, né? Eu acredito que seja assim Não, quando a mas gente faz todo sentido, sim. É o que eu falei, na verdade, eu já mais ou menos imaginaria essa resposta. Na verdade, assim, tudo continua igual, né? A forma de ver, de reagir, de lidar com a situação é que é diferenciada, né? que Beleza, obrigada, Claudine. porque aí a gente sai um pouco dessa dualidade, né? Porque quando a gente escolhe ver por um lado negativo, de dor, sofrimento e revolta, a gente está escolhendo um lado, né? E sempre tem um outro lado. E quando a gente tem essa consciência do equilíbrio e de ver além das partes, né? Ver com um senso mais de totalidade, então você deixa de ter uma perspectiva negativa ou positiva, você tem a perspectiva da situação. E aí você não tem mais a necessidade de julgar ela ou sentir ela, você vivencia e, e já está mais aceito daquele processo, né? Já vivencia a situação com o coração aberto, assim. E aí não se vê mais esse negativo, esse problema, porque que a visão já não é mais focada por essas perspectivas de bom e ruim que a gente coloca. Mas agora sobre esse slide que eu queria conversar com vocês, sobre a felicidade, sobre as máscaras e sobre a lei de Deus. Então, aqui, de novo, né, reforçar o quanto essa utilização e essa aderência que a gente tem com as nossas máscaras, elas nos impedem de ver a vida como ela é. Então, são elas que nos dão a percepção disso que a gente estava comentando agora, dos problemas, das dores, porque a gente está muito aderido a essa ilusão, a esses fragmentos, a essa visão limitada, equivocada, num ponto, né? Focada num ponto. A gente tem muita dificuldade de ver o todo, de ver a totalidade, de ver a situação como uma situação. A gente sempre vai, né? A maioria de tudo que nos ocorre, seja uma briga com alguém, ou seja um pensamento de revolta, de egoísmo que a gente tem, de vaidade, a gente vai já colocá-lo numa caixinha, ou vai sentir algo, seja bom, que aquilo te deixa bem, se sente bem, se sente feliz, né, naquele sentimento, ou não, te joga para baixo. E quando a gente se apega nessas sensações ou nessas caixinhas, a gente está fragmentado, né? Tá vendo por uma perspectiva. E, e é lógico que a gente ainda tem muita dificuldade de ver a situação de uma forma neutra, se é assim que a gente pode chamar, mas é importante a gente, nesse processo que a gente está vivenciando, né, nesse grau de evolução que a gente tem, é saber que tem um outro lado, que a gente tenha essa consciência, para que a gente não se aprisione ali, por mais que muitas vezes a gente se aprisione e nem se dê conta, né, aquilo já é tão a gente já está tão aderido àquela máscara, àquela situação que a gente já nem coloca em dúvida, né? Aquilo já nos absorve de uma forma assim que você entra naquilo assim cego, mas todas as vezes que a gente tiver
a oportunidade e se propor a fazer isso, que a gente saiba que tem um outro lado. Aquilo que a gente está vendo no momento é um fragmento de uma situação que é uma totalidade, que ela tem dois lados, e a gente pode sim compreender a situação como um todo, e não só por uma perspectiva. Pode falar, Helena. Tirei o dia para te atormentar hoje, hein? Que nada, é ótimo. Ô, Claudine. Não, assim, deixa eu ver. Agora tu me chamou. Quando tu falou ali de máscara, não é bem o que tu falou. Muitas vezes a máscara já está tão cravada que a gente já nem se dá conta que é uma máscara. A gente acha que aquilo somos nós, né? Que é a nossa personalidade. E eu, há uns anos atrás, não sei estimar quanto, mas assim, por muito tempo, né? Até acho que uns 3 anos atrás, por muito tempo, eu tinha uns sonhos bem repetitivos. Eu sonhava, não sei se já comentei com vocês, eu sonhava que eu andava pelado no meio da rua e escandalizava as pessoas. E eu procurava alguma coisa para me cobrir e eu não achava nada, entende? E acordava numa angústia, numa coisa ruim. Eu tive esse sonho várias vezes, né? Mas assim, eu nunca me preocupei em fazer essa interpretação, né? E numa dessas aulas do Maurício Crispim, dos sonhos, né, que eu estou na 12ª aula, 13ª, na verdade, nossa, ele falou exatamente sobre isso, sabe? O que significa esse andar pelado na rua, assim, com vergonha, querendo se cobrir e não achava nada para tampar tuas partes íntimas, digamos assim, né? E ele falou bem isso. Isso quer dizer que tu tá se escondendo atrás de máscaras, né? Uma maneira de... É a forma que Deus achou de chamar a atenção, tipo assim, ó, sabe? Que tu tá te escondendo, né? Então era um recado da vida, assim, olha quem tu é de verdade, olha que tipo de máscara tu estás usando, né? Tu tá te escondendo atrás, tu tá se escondendo das pessoas, e isso aí é o desespero, é o medo de que as pessoas te enxergassem realmente como tu és, sabe? Era um disfarce, digamos assim, né? Mas tu vê lá atrás, quantas vezes, né? Esse sonho já poderia ter me alertado, se a gente tivesse essa compreensão, tivesse o estudo, né? Para ter essa devida interpretação, de que seria isso. Talvez lá eu já teria parado e pensado, pá, mas, né? Quem sou eu de verdade, né? O que eu não quero que as pessoas enxerguem, né? Tu olha como é. Só porque assim, casou as duas coisas agora, por isso que eu fiz questão de falar. Graças a Deus hoje eu não sonho mais, eu devo ter aprendido alguma coisa, né? Nossa, ótimo esse teu exemplo, porque mostra bem como o sonho, ele não deixa de trazer a informação, né? E como ele se usa dessa forma repetitiva, né? Que incomoda, nos incomoda quando a gente começa a sonhar com uma coisa assim repetidamente. Você fica assim, nossa, mas o que que isso quer dizer, né? E é esse o intuito, isso quer dizer algo. E lógico que talvez naquele momento você não tinha a percepção para compreender, para entender, mas hoje você tem. E aí tu consegue olhar para trás e compreender, porque nesse momento tu tá mais aberto, enfim, tudo foi uma construção, né? Mas a informação já chegou naquele momento, ela já te gerou uma inquietação. E é esses instrumentos que a vida se usa para nos tirar desses nossos padrões, dessas nossas máscaras, ela nos movimenta. E como que ela faz para nos movimentar? Ela vem com as dores, com as inquietações, com os problemas, e assim a gente se movimenta. Porque a gente está tão travado, tão ali naquele movimento tão veloz, que dá a sensação de que estamos estagnados e parados, mas é que está tão rápido o movimento contraído naquela situação, que a gente só já não raciocina mais, já não repete mais aquilo. A gente acha que somos aquilo, que somos as nossas máscaras, e aí vem o medo. A gente tem medo que as pessoas. Só que é muito engraçado, né? Por que que a gente tem tanto medo que as pessoas não nos vejam como somos de verdade, se nem nós nos conhecemos como somos de verdade? O que que é isso que a gente quer esconder? Que a gente prefere as nossas máscaras e as ilusões, sendo que o que que a gente é de verdade, né? O que que tem aí por trás? A gente é amor, a gente é
É lógico que muitas coisas que a gente esconde e fica se usando das máscaras para não demonstrar a raiva que a gente tem, o egoísmo, a revolta, e a gente se usa da máscara de bonzinho ali, né? De boa pessoa. Mas se a gente se reconhecer nesses nossos aspectos que a gente tem, então, que sejam negativos ou que sejam ruins, se a gente se reconhecer neles e se reconciliar, a gente só desabrocha tudo de mais maravilhoso que a gente tem. Porque quando você se refaz e se reconecta com esses teus aspectos, só o que pode surgir é o bem. O que nos causa dor e sofrimento e o que a gente pode considerar como ruim é oprimir esses sentimentos. Porque quanto mais a gente oprimir a raiva, oprimir a revolta, oprimir o egoísmo, a vaidade, mais a gente está usando deles. E a gente não está aprendendo e compreendendo. Quando a gente olha e enxerga esses sentimentos e, e, e se refaz neles, só tem como ser bom, né? Só tem como ser benéfico. Mas a gente tem medo disso, a gente é tão dominado pelos nossos instintos e condicionamentos que a gente acha que não sabe, que vai conseguir lidar com eles, né? Com essas forças que a gente tem dentro de nós que são primitivas e que são ruins, né? Que são, eu não sei como o Maurício chama, mas ele tem um nome para chamar esse, tipo, um monstrinho que vive dentro de nós. Mas a gente tem sim a capacidade de lidar com isso e aprender. Quanto mais a gente ficar alimentando esse medo de que a gente não consegue ou que a gente não quer olhar para isso, mais ele ganha força. Quando a gente olha para ele, ele desaparece, porque ele não existe, né? Ele é uma ilusão. E, acho que é isso, assim, fugir um pouco do tema do slide, mas é que para que a gente se conecte, que toda essa felicidade, agora voltando para o assunto do slide, assim, toda essa felicidade que a gente busca, que todos nós, né? Todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta, se tem algo que a gente tem em comum, é querer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Por mais negativa que seja as atitudes de uma pessoa, por mais atitudes equivocadas que ela faça, ou erros que ela cometa, ela quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. E a gente quer ser feliz porque a gente tem essa sementinha, essa centelha, esse eu sou dentro de nós que pulsa e ele sente falta de casa. E a nossa casa é a felicidade. Mas é a felicidade verdadeira, é a felicidade desse amor de Deus, dessa confluência com a vida, né? Quando a gente se conecta com esse todo e a gente flui com ele. E aí a gente acaba se perdendo e buscando coisas que são passageiras e que não são reais para tentar satisfazer esse desejo e essa necessidade que a gente tem, mas aí a gente acaba vendo com a vida e com as situações que nos acontecem que não é por esse caminho, né, que a gente tem que trilhar. É pelo caminho da lei de Deus, do Evangelho, e sempre nessa reconciliação e não mais nessa revolta, né, nessas posturas rebeldes que a gente acaba tendo com a vida. O que mais se poderia desejar a não ser aderir à vontade que só quer o nosso bem? Se o homem compreendesse, veria que Deus deseja mais o nosso bem do que nós mesmos. Qual é a vontade de Deus? Possuímos os sensos de bem e do mal. O do bem é a vontade de Deus. Cumprir o nosso dever, assim como a vida o apresenta. O que é dever? Não são necessários atos heróicos, mas sim estabelecer uma harmonia com a lei, por meio de atos simples e humildes, autoconhecimento, amor, consciência.
é necessário enquadrar a vontade do funcionamento orgânico da vida e do universo. Confiar. Então, como? Então, a gente entra de novo no mesmo questionamento, né? Qual que é essa vontade de Deus? A gente tem dentro de nós, na nossa consciência, o senso do que é bem, benéfico e do que é mal, né? Do que é ruim. Por mais ignorantes que a gente seja, a gente tem essa consciência dentro de nós. Essa consciência e a alma, né, que a gente tem, a gente sabe discernir. E tudo aquilo que é bem, benéfico, bem no sentido de eterno, né, de amor, de verdade. Tudo isso é o que vem de Deus. Então, todas essas energias que nos inundam no sentido de bem, de um bem-estar eterno e não de felicidades momentâneas, né? De situações passageiras, tudo isso é bem. E tudo isso é a vontade de Deus. Então, a gente tem sim a plena capacidade de, nesse momento que a gente ainda está trilhando a nossa caminhada, se conhecendo e buscando se compreender, a gente tem sim a capacidade de saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de nós naquele momento, seja através dos nossos sonhos, ou seja através dessa vontade e direcionada de querer entender a vida e as situações que nos acontecem por esse olhar mais numa perspectiva de aprendizados, né? Do que a vida espera de nós naquele momento. Então, por isso que os nossos deveres, as situações que aparecem para nós, ou esses compromissos que a gente se comprometeu a resolver nessa encarnação, não são atos heróicos, né? A gente não precisa fazer grandes movimentos, a gente não precisa querer salvar o mundo, sei lá, acabar com a fome no mundo, querer resolver problemas assim de uma forma tão gigantesca. Não são atos heróicos que vão ter a importância para Deus. Isso é a gente com o nosso ego que quantifica, né? Atos grandes e coisas. A gente não dá valor para como a gente lida com os nossos pensamentos, como a gente lida com esse nosso mundo eterno. Para Deus não tem diferença nenhuma, porque não adianta a gente estar fazendo atos exteriores que são considerados benéficos e caridosos aos olhos dos outros, e com a gente mesmo, com o nosso mundo interior, a gente está se maltratando, a gente está vivendo na nossa prisão dos nossos pensamentos, a gente está se cobrando, se maltratando. Então, a gente não está vivendo essa vontade de Deus, porque Deus quer que a gente seja feliz. E se a gente não está vivendo essa felicidade, se a gente está escolhendo se aprisionar nesses pensamentos, então de nada importa esses atos exteriores que a gente tem feito. Por isso que o dever ele está muito mais relacionado a esse autoconhecimento, a essa consciência interior que a gente tem da nossa alma, do que as coisas que a gente faz, porque vai ser só um reflexo. Quando a gente se reconcilia, a gente está harmônico com o nosso ser e com os nossos pensamentos, a gente vai refletir essas ações nos exteriores. A gente não precisa forçar as coisas, a gente não precisa demonstrar algo que não é verdade. Ele simplesmente vai ser. As coisas vão ser, você vai agir com o amor. Você não precisa provar que você é uma pessoa bondosa e amorosa. Você é. E isso vai estar em todos os teus atos. Assim como fica claro como quando a gente está usando máscaras. Que a gente acha que está sendo algo
né? Que a gente coloca aquela máscarazinha ali de que somos bonzinhos, caridosos e pessoas legais. Mas, no fim, se a gente perguntar para o nosso inimigo ou para as pessoas que têm problemas, que a gente não se dá bem, elas vão dizer exatamente quem nós somos. Egoístas, revoltados, vaidosos. Então, para quem que a gente está mentindo se não é para nós mesmos, né? Para tentar enganar quem? Porque as pessoas que a gente acha que está enganando, a gente não está. A gente está se enganando. Então, vale a reflexões para todos nós. Falando para vocês e falando para mim mesma aqui. Para ver se entra na cabeça. E aqui só um lembrete, né, da confiança, a adesão e a gratidão. Então, quando a gente tem esses três aspectos na nossa vida, que a gente vive essa entrega ao amor de Deus, à vida, quando a gente resolve de coração aberto se entregar para a vida, né, viver a vida como ela é e não querer barrar ou escolher o que a gente vai vivenciar ou, enfim, se colocar atrás desses muros que a gente cria, quando a gente escolhe viver mesmo, é que a gente pode experimentar todo esse amor de Deus, todas essas energias maravilhosas que estão a todo momento à nossa disposição. E agora sobre o trabalho. Não é sobre a grandiosidade e nem a sua importância, mas sim o modo como enfrentamos a vida e escolhemos o novo. Então, aqui de novo, o trabalho é a mesma relação com o dever que a gente estava conversando agora. E esse escolher o novo, né? O que seria escolher o novo? A gente sempre traz isso, até a Cris chamou a atenção antes, né? O caminho novo de amor e alegria, escolhas novas. Mas afinal, o que é esse novo, né? Esse novo é a gente poder se permitir viver a vida em verdade direcionada aos aspectos do evangelho, da lei de Deus, do amor. Quando a gente deixa de lado essa nossa necessidade de querer agir de uma forma controladora, com os aspectos do nosso ego, nossos aspectos mentais de condicionamentos, que a gente sempre se coloca à frente da vida, tentando segurar as situações e as coisas. É quando a gente se permite viver de uma forma livre. Livre no sentido de sem querer se pegar ou segurar a nada. A gente simplesmente se permite viver a situação e tirar os aprendizados que aquilo tem para nos trazer. E não querer se apegar ou querer que aquilo passe logo ou que aquilo fique para sempre. Que a gente consegue tirar o aprendizado necessário e partir para a próxima jornada, para as próximas situações que a gente tem para vivenciar. Então, toda vez que a gente escolhe esse novo, é dar espaço para viver a situação de uma nova forma, por uma outra perspectiva, por uma perspectiva que a gente talvez não tinha antes. A gente estava muito focado no negativo, ou vendo a situação só por um olhar. Quando a gente se permite viver de uma forma diferente, não quer mais repetir aquela mesma forma de agir, né? Por mais que, sei lá, não necessariamente é a forma correta, é a forma certa, mas a gente se permite vivenciar de uma forma diferente, querendo aprender com aquilo, se colocando como um aprendiz da vida e não como reprodução de situações e padrões, a gente pode experienciar esse novo.
O despertar. O despertar, por isso ele é doloroso. Temos que desconstruir padrões, pensamentos e imagens que criamos de nós mesmos e do mundo. É doloroso, porque temos que aprender a deixar ir pessoas, situações e coisas que antes faziam parte do nosso dia a dia e que julgamos que eram perfeitos para a nossa vida. E sim, eles foram, mas naquele momento. Então, aqui, foram naquele momento é uma postura íntima. Então, esse despertar, ele reflete a nossa conversa nesse sentido do desapego, né? Da liberdade, de entender que as situações que elas nos acontecem, elas têm um propósito, e assim que elas cumprem um propósito, vem outras situações. E se a gente quiser se apegar, segurar e manter essas situações, a gente só vai gerar sofrimento, porque as novas situações que acontecem não são mais aquelas, elas são novas e elas têm muitas vezes outros aprendizados embutidos. E aí, se a gente está apegado àquela situação lá antiga, ou achando que a situação antiga vai se repetir nas novas situações, assim como, por exemplo, um relacionamento. Então, a gente viveu um relacionamento, vamos colocar um relacionamento que foi abusivo, que foi ruim. Então, finalizou aquele ciclo, finalizou o relacionamento. É lógico que se eu não me modificar, né, não tomar consciência desses padrões que atraíram esse relacionamento, eu vou atrair relacionamentos similares, né, com a mesma característica. Mas da mesma forma, nenhum vai ser como foi aquele. Vão ter outros aprendizados embutidos naquela situação. E eu tenho a oportunidade de me refazer, de me reconciliar e aprender para que aquele ciclo se finalize. E a gente acaba adquirindo um receio, e principalmente quando a gente vivencia situações que são negativas, achando que elas vão se repetir. Então, a gente tem medo e quer tentar se blindar. E aí, nesse tentar se blindar, a gente acha que a gente vai ter controle sobre a vida, de determinar o que vai acontecer e o que não vai. Mas aí a gente só se blinda e se acha que está se protegendo, mas no fim a gente está só sofrendo. Porque se eu me permitisse vivenciar uma nova situação e me deparar com aquele aspecto que eu não quero lidar ou que me causa dor, eu tenho a oportunidade de me refazer e aprender. Mas se eu busco outras coisas e me protejo, me blindo e não quero olhar para aquela situação, para aquele aspecto, mais sofrimento e mais eu estou me contraindo naquele ponto. Então, a gente tem muita dificuldade de ver a situação assim, dessa forma, de compreender esse aspecto, mas é isso que acontece. Quanto mais a gente adia para resolver, mais doloroso e dolorosa vai ser a situação. Pode falar, Cris. Então, eu queria fazer um comentário sobre a questão do despertar, né? Porque eu também incluiria aqui a questão dos padrões que a gente tem. E hoje eu ainda estava comentando como é difícil a gente perceber um padrão de pensamento, de comportamento. E a gente vai interiorizando tanto que, na verdade, são as máscaras, né? E a gente vai adquirindo comportamentos e criando hábitos e a gente não percebe. E ali a gente vive décadas, aí falando dessa vida só, né? Dessa encarnação, e a gente perpetua esses comportamentos de tal maneira que a gente acredita que é normal, né? E isso se aplica a pequenas coisas, assim, aos julgamentos que a gente faz, ou a maneira de pensar no dia a dia, do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E se a gente for realmente fazer uma análise um pouco mais profunda, são padrões que a gente traz para a nossa vida. E por repetição, sem reflexão, sem usar de inteligência, né? E isso faz com que a gente permaneça nesse abismo, né? Que é contrário a essa alegria que Deus propõe para a gente, quando a gente realmente está em consonância com a lei. E eu acho que parte daí também esse despertar, né? De se observar e quais padrões que eu estou repetindo. Um exemplo muito bacana é a família, né? Como que a família se relaciona? Por exemplo, em relação aos parceiros. Como o pai trata a mãe, como o filho
trata a esposa daquela mesma família. Se a gente observar, a gente cria padrões, né? E vem lá desde os avós, os bisavós e tal, e às vezes a gente acha que aquela maneira é a maneira melhor, é a maneira correta, e às vezes a gente está completamente equivocado, e se afundando cada vez mais no sofrimento, porque é um comportamento divergente do evangelho, né? Mas que a gente vive há tanto tempo aquilo ali, e isso tirando o exemplo das encarnações pretéritas, né? Falando da vivência que a gente tem memória. E é isso, assim, que é uma reflexão que eu fiz e que foi difícil, assim, quando eu percebi alguns padrões, eu disse, puxa vida, né? A gente faz isso de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo tão equivocado, né? É isso, Clô. Pode falar, Helena. Então, até para reforçar essa fala da Cris, veja a coincidência que hoje, no final da tarde, eu ainda estava conversando com a minha filha do meio, que está aqui em casa comigo, né? Eu fui criada com a minha mãe trabalhando de manhã, de tarde, de noite, estudando, então, assim, sem mãe, né? Não gostava daquela situação, mas fiz a mesma coisa. Também criei meus filhos, não fui eu que criei, na verdade, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. É bem isso, assim, ó. Até a gente estava pensando, conversando com a minha filha, que engraçado, né? Como que tu repete algo que te fez infeliz, né? Quer dizer, eu fiz a mesma coisa que a minha mãe fez comigo, mesmo tendo sofrido bastante com o abandono, entre aspas, né? Mas, sabe? É impressionante isso, como isso é enraizado, né? Olha que loucura isso. Bem o que a Cris falou, né? A gente acaba fazendo a mesma coisa, nem se dá conta que faz, sabendo que é ruim, porque tu já sentiu aquilo ali, mas mesmo assim a gente insiste. Impressionante. Mas só para complementar, Clô, um pouquinho assim, e o que a Helena falou realmente é muito sério, e assim, compreender que quem fez achando que era certo também, né? Que aí aqui a gente não está colocando a culpa em ninguém, né? Mas que vê esse padrão não é uma necessidade de delegar culpa, mas sim de perceber o quanto a gente também está equivocado, né? E de certos comportamentos que a gente tem ou que a gente ouve, e se a gente for parar para olhar de uma forma mais profunda, assim, tudo, né, desde a TV, o que os pais nos falam, o que a sociedade nos fala, o que pode, o que não pode, o que é ser bem-sucedido, por exemplo, né? Se a gente for pegar essa frase, o que é ser bem-sucedido? O que é para a grande maioria das pessoas, né? E é Ter um bens comportamento, materiais, né? sim, completamente É, equivocado, né? Justamente contrário à felicidade verdadeira. Porque hoje, o que a vida pede, o que é o bem-sucedido? O bem-sucedido é a alegria passageira, né? Então, completamente divergente do caminho novo que a gente está propondo, do que o Evangelho propõe. Porque a alegria perene é a verdadeira, mas que a gente não encontra na vida material. E que dá para... E não é que não se possa ter, né, uma vida material confortável, não é isso? Mas não depositar todas as suas fichas nesse tipo de situação, né? Então, para a gente ver o quanto esse coletivo é mergulhado, né, nessa negatividade. É isso, Clô. Esses comentários que vocês fizeram, eu até estava pensando nisso, nesse final de semana, até estava conversando com a Tati sobre isso também. Engraçado que o assunto anda por aí. Porque eu estava me dando conta, estava refletindo assim, sobre certos pensamentos e padrões que, lógico, né, vem da família, de trás e tal, e você não se dá conta quando vê você está reproduzindo aqueles pensamentos, sendo que eles, enfim, não são uma verdade, né? São uma ilusão, com certeza, mas tu tá tão acostumado àquilo que tu não questiona, tu toma aquilo como uma verdade, como algo que é daquele jeito, e tu reproduz
e aí tu fica naquela mesma, assim, né? E aí a gente não avança. Então, quanto realmente das nossas atitudes são nossas, de verdade? Não são influência dos nossos pais, da nossa família ou da sociedade. Lógico que a gente está vivendo num todo e somos, né, suscetíveis enfim, padrões, situações, mas o quanto realmente estamos agindo em essência, né? Estamos sendo fiéis àquilo que a gente é de verdade, àquilo que somos, acho que, para não dizer nenhuma, raríssimas vezes, né, que a gente está agindo assim, desprendido de tudo isso. E é lógico que isso também não é uma situação para essa encarnação, não é amanhã que a gente vai acordar e vai estar, opa, hoje acordei assim consciente e é um trabalho árduo, né? Mas que se a gente vá percebendo um pouco disso assim ao longo dessa vida e vá podendo transformar aquilo que for possível, ou que seja só a consciência, né, daquilo, ou perceber aquilo na tua vida, já valeu. Que a gente só de a gente não só reproduzir aquilo sem questionar, sem parar para refletir, se a gente só de criar um outro movimento, colocar uma outra forma de pensar, já é uma grande coisa que a gente está fazendo, né? Já é um grande movimento que depois, durante os outros processos, aquilo vai se encadeando para uma conscientização e para que para a situação possa se refazer. Tudo parte de um primeiro passo, né? Então, que a gente possa dar esse primeiro passo. Pode falar, Cris. Hoje eu e a Helena estamos faladeira, né, Clô? Mas assim, né, o quanto é difícil para a gente acreditar verdadeiramente que o amor é o caminho, né? E o amor que eu falo aqui é esse amor de deixar, por exemplo, deixar ir, né? Quando tu tem uma situação que tu tens que talvez tu tivesse que te posicionar numa decisão e tudo mais, como é difícil para a gente deixar ir no sentido de que confiar, né? Acreditar que eu não preciso revidar, que eu não preciso reclamar, que eu não preciso cobrar, né? E isso principalmente com os pares, assim, com os filhos, com os irmãos, com os pais, com o marido, de como é difícil realmente para a gente colocar em prática esse novo, né? Que eu não preciso brigar com meu filho para que ele estude, que eu não preciso cobrar demais dele, eu só preciso amar, né? Que não que seja um amor permissivo, mas que eu acredite que tudo tem a sua hora e tudo tem o seu porquê, né? E acreditar que tudo que chega é benéfico. A gente tem muita dificuldade disso, e eu me incluo nisso, né? Então, esse exercício do novo realmente exige um desprendimento muito grande da gente, de tudo que a gente já tem embalado, vamos dizer assim, dentro da mente, né? Encaixotado, traçando ali o que a gente precisa fazer ou não, porque o nosso subconsciente é cheio disso, de regras, né? E a gente parece que se não segue essas determinadas regras, que a gente teve essa experiência de que acha que deu certo, porque não deu, porque se tivesse dado certo, o mundo não vivia esse sofrimento todo, né? E a gente sabe que precisa fazer diferente, mas ainda se agarra nesse antigo, vamos dizer assim, né? Obrigada, Clô. E isso que tu tá falando é muito engraçado mesmo, porque a gente, quando vai se experimentar, viver, né, nesse novo e viver uma nova, por uma outra perspectiva diferente da que a gente tem vivenciado, a gente sempre fica naquela dúvida, assim, né, ainda, né, porque ainda são passos novos que a gente está dando. Então, a gente fica naquela assim, mas
também essa situação de sempre ter que fazer algo, e o fazer algo no sentido do costume que a gente vem fazendo, né? Então, esse fazer algo que muitas vezes parece não fazer nada, mas é um fazer num sentido diferente que a gente não está acostumado. Então, parece que a gente não está fazendo nada, ou parece que a gente, sei lá, está deixando assim, tá, né? Não está se preocupando ou fazendo algo, porque aquilo que a gente era acostumado a lidar, né, com as situações de ter um controle, de não, agora eu faço isso, depois eu faço aquilo, assim, tudo muito determinado, tudo muito uma caixinha, é quando a gente se propõe a se desprender disso e agir de uma forma diferente, ainda a gente fica muito receoso, assim, não confia, né? E aí a gente só vai aderindo a essa confiança quando a gente vê as coisas acontecendo. Então, você solta e você vê que as coisas acontecem, porque lógico que não depende de nós, né? Não depende do nosso controle e a vida flui e acontece. E aí isso vai nos trazendo mais confiança para numa próxima situação não desconfiar mais, né? Porque a gente ainda vai confiar num processo de dualidade, vamos dizer, a gente vai confiar desconfiando. Mas quanto Ô, mais a Claudine, gente pode falar. não, não, assim, tu falou agora, nem sempre acontece essa questão assim do que aí as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo a confiar, entende? Eu te falo pelas várias, durante todo o processo da doença do meu neto, assim, ó, várias situações, ficou nítido a presença de Deus, o dedinho dele, porque a coisa desse certo, sabe? E não adiantava. Eu dizia para minha filha assim, meu Deus, quando é que a gente vai aprender a confiar? Porque logo que viesse uma adversidade, a gente já ficava, ai meu Deus, já bati o desespero. Logo depois tu via novamente que aquela adversidade foi, na verdade, para o bem dele, para melhorar a situação. E a gente não aprende, menina. A gente não aprende, que coisa triste, sabe? Eu converso com a minha filha sobre isso, sabe? Nem ontem a gente foi lá, tal, né? Ele ia ficar internado. Aí deveria fazer o terceiro bloco de químio, né, para encerrar o tratamento. Aí não deu certo, porque a imunidade dele estava baixa, né? Aí a minha filha disse: ai, mãe, que coisa. Eu disse: olha, tá vendo, filha, como a gente não aprende? Se ele não internou essa semana, é porque não é para internar, é para o bem dele, por alguma razão que a gente desconhece. Mas é isso que eu quero te dizer, sabe? A gente teve várias provas já e a gente não aprende. Que coisa triste. Como a gente é, sei lá, viciado na não confiança, digamos assim, né? Sim, essa desconfiança ainda é muito, o nosso jeito ainda prepondera muito mais do que esse deixar, né, soltar. Toda vez a gente vem com o velho, né, vem velho. Mas eu acho que é porque também não é tão rápido ainda, são processos que a gente vai precisar exercitar, sei lá quantas vezes para que isso se torne o nosso velho, né? O novo vai se tornar o velho. E aí a gente, lógico, tem um pouco de pressa, quer que as coisas já se transformem, mas exige essa nossa persistência, né? Para que a gente também possa aderir cada vez mais com o coração também, né? Não só com a mente, assim. Que aí o processo vai se refazendo e aí a desconfiança vai deixando de existir. Quer ver? Eu já te deixo falar, Fabrício, só vou contar um exemplo bobinho que acontecia comigo, assim, de não confiar em mim, né? Sempre desconfiar, assim, tipo, do meu potencial, enfim. Então, sempre que eu tinha no meu trabalho, assim, tinha uma situação nova, diferente do que eu era acostumado, eu falava, nossa, não vai dar certo, nossa, não vou conseguir. Gente, sério, sempre era o primeiro pensamento que vinha na minha cabeça. Nossa, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai dar certo. E aí, sim, eu conseguia, dava certo, fazia e tal, mas era sempre assim, e aquilo me incomodava, que eu ficava assim, meu Deus, mas que coisa, sabe? Toda vez é isso. Por que que eu não, sei lá, não só vivencio a situação, depois se vai dar certo ou errado, paciência, mas não, sempre aquele pensamento negativo.
de cara, assim, era muito mais forte do que eu. Deparava com a situação, o pensamento vinha. E aí, enfim, foi um processo que depois eu vivenciei, eu saí, né, do trabalho, e aí vivenciei uma outra fase da vida e comecei a exercitar essa confiança em outros aspectos, né? Em confiar, primeiro, em situações que eu não sabia que ia acontecer, mas eu confiava que ia acontecer o que fosse. Enfim, fui exercitando a confiança de outros aspectos, né? Não nesse do trabalho em específico. E aí depois, agora eu estou vivenciando uma nova situação e tenho desafios e situações diferentes, esse pensamento ele não participa mais do meu dia a dia, assim, ele não, eu vivencio a todo momento situações completamente diferentes que eu não conheço, que são novas para mim, que eu tenho que lidar, mas esse pensamento já não vem mais. Ele não que eu me ache boa e que eu, sabe, mas eu só vou fazendo as situações, independente se elas vão dar certo ou se eu vou conseguir ou não, mas eu tento fazer. E eu não, e esse pensamento não vem mais, é engraçado, porque também não foi um processo de me pressionar para resolver ele. Eu não fiquei assim me apegando, nossa, meu Deus, não posso pensar isso, né? Não, tem que pensar diferente, tipo, tem que pensar que eu vou conseguir. Eu não fiquei me pressionando nesse sentido, tipo, eu vivenciei um processo diferente depois que eu já nem estava mais lá, nesse sentido da confiança. E aí depois ela volta e se reflete, porque já está inerente, ela já virou o meu velho, né? Isso é lógico, nesse aspecto, né? Tem muitos outros que ainda não. Mas nesse, assim, ela já virou meu velho que já não repito mais esse padrão, assim. Então, já não tenho mais essa desconfiança. Não fico achando que vai dar errado. Eu só vivencio. E era um exemplo, assim, nesse sentido. Mas é lógico que foi, assim, um processo bem engraçado. E aí, hoje, assim, às vezes que eu paro para pensar, eu fico assim, nossa, como como é engraçado, assim, e foi numa situação nada a ver que eu vivenciei que eu pude refazer. Lógico que talvez em determinado momento ele possa aparecer de novo, né? Ele possa aparecer de uma outra forma, mas que eu também possa ter a consciência de perceber de novo e ver, opa, peraí, tu tá aqui, né, e tá com uma outra característica que eu preciso olhar, enfim, e fazer. Mas é isso, é uma jornada. Pode falar, Fabrício. Ai, não sei se vai dar tempo, Ai, mas uma frase que eu encontrei no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: procure a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo perder o sangue frio e a razão. Procure e encontre quase sempre por base num orgulho ferido. E aí mais abaixo diz assim: por que você faz sofrer quem você gosta por causa disso? Aí tem todo um desprendimento de energia e coisa depois de consertar a situação, né? Por causa desse descontrole passageiro. E aí mais para frente diz assim: te ajuda que o céu te ajuda. Então às vezes só quero que venha a mim ao meu reino, mas eu não faço o mínimo do esforço para tentar mudar a situação também. E, né? Enfim, fica para reflexão. E tem uma parte muito bacana para encerrar, que diz assim, que na questão, né, dos pensamentos que foi falado, se cada atitude nossa, a gente fosse primeiro falar com o Criador, e quando se começa ou se termina uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir num impulso de alma que seja sua proteção para ser bem-sucedido e a sua bênção para essa obra, né, terminar bem. E o que a gente fizer, a gente levar esse pensamento a Deus, não tem como não ser bem-sucedido. Só que aí a questão é,
se a gente lembra de fazer isso. Né? Então, eu queria só complementar a aula de hoje com essas palavras. Obrigada. Obrigada, Fabrícia. E isso é muito poderoso mesmo, porque a gente deixa de lado, né, essa nossa necessidade de controlar e querer as coisas como a gente quer para as coisas serem e acontecerem como devem ser. E aí a gente deixa nas mãos de Deus que Ele sabe o que é o melhor e o que deve ou não acontecer. Isso é muito maravilhoso, assim, quando a gente toma essa consciência e abre mão, né? Se vamos dizer, a gente solta esse esforço que a gente tem de querer manter as coisas como o nosso ego diz que é o melhor. E aí tu vê que as coisas acontecem da melhor forma que não necessariamente como a gente quer. E é o benéfico e melhor para todo mundo. Então, aí a gente vê o quanto realmente está nas mãos de Deus, né? Porque Ele sabe o melhor aproveitamento para todos nós, não só para mim ali, né? Que estou vendo a situação só do meu ponto de vista egoísta. Acho que deu, Cris, senão eu vou passar do... Muito bom, e só falando um pouquinho sobre o que a Fabrícia falou, né, até para a gente encerrar, que te ajuda que o céu te ajudará. É uma frase interessante e profunda, porque Deus, a espiritualidade está o tempo inteiro impulsionando para que a gente vá em frente, né? Mas normalmente a gente quer que as coisas aconteçam sem fazer nenhum esforço. Por isso que a gente fica tão na inércia, por isso que as coisas realmente não acontecem, né? Porque a gente não usa do esforço da maneira devida. Então, que fique claro, né? Que é uma via de mão dupla. Então, a gente precisa se esforçar para que, então, as coisas realmente aconteçam, né? Então, vamos encerrar? Alguém quer fazer oração para a gente? A Helena pode fazer? Eu estou aqui com um barulhinho de fundo, eu tenho medo de fazer e dar uma interrupção. Não entendi, Cris? Pode fazer oração de encerramento para nós? Ah, tá. Se a Helena pode fazer, só escutei isso. Tá bom. Posso sim, vamos lá Tá então. Bom. Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, de refletir, de buscar a compreensão, né, da nova maneira de viver, né, que a gente precisa, já passou, né, precisa urgentemente compreender, aprender e vivenciar, né. E gostei muito da fala da Fabrícia também, assim, né, faz a tua parte que Deus ajuda, sabe, eu acho que é bem esse o caminho, né, então vamos nós fazermos a nossa parte, que Deus com certeza está conosco, né, e a gente vai seguir, vai conseguir, tá bom? Vamos colocar em prática os ensinamentos, esse é o mais importante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite, povo, obrigada. Tchau, gente, boa noite. Tchau, Obrigada, boa noite até a todos. quinta. Quinta tem aula. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, obrigado.